Então, gente, continuando aí nosso estudo sobre a teoria do crime, acabamos de falar no nosso primeiro bloco sobre o conceito de crime e de dolo e seus elementos. Agora, continuaremos a falar sobre a culpa, né? A culpa que também é analisada dentro da conduta, beleza? Culpa. Culpa, gente, nós temos a previsão legal da culpa lá no artigo 18, né, inciso 2, já demos uma lida aqui sobre o que é o crime culposo. O crime culposo considera-se crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, imprudência, negligência ou imperícia são os elementos do crime culposo. Crime culposo é quando a gente deu causa ao resultado, hein, gente? Resultado previsto como proibido, como crime por negligência, imprudência ou imperícia. O que é negligência, imprudência ou imperícia, professor? Bom, negligência, gente, é quando a gente não faz o que era seu dever, sua obrigação fazer. Como, por exemplo, o agente deixa de conferir os freios do veículo, a empresa de ônibus ali não confere os freios do veículo, dos veículos que vão, da frota que vai pertencer àquela empresa e vai cumprir o itinerário na cidade, não faz as manutenções previstas, nem os pneus, não conferem os pneus e os demais itens de segurança do veículo. Ela deixou de fazer o que deveria fazer, beleza? Que é o que se espera que ela faça. Então, sempre que uma pessoa não faz o que espera que ela faça, como por exemplo, imagine a seguinte situação, no parque de diversões, a pessoa entra na montanha-russa e aí ela senta na montanha-russa e a pessoa que vai ser responsável pela aquele brinquedo ali no parque, pela segurança das pessoas ali na montanha-russa, ela simplesmente não vai lá olhar as cabines dentro dos carrinhos da montanha-russa se a pessoa colocou o cinto de segurança. Ela tem o dever de todas as vezes, antes de ligar a montanha-russa, ir lá e verificar se os equipamentos de segurança estão sendo utilizados de maneira correta pelos usuários da montanha-russa. Então, quando a gente não faz isso, não verifica se todas as pessoas que estão na montanha-russa estão devidamente seguras, utilizando o aparelho de segurança, o cinto de segurança que seja, de maneira correta, então ele está cometendo uma negligência, porque ele não faz o que ele deveria fazer, o que se esperava dele fazer naquela condição que ele está. Já a imprudência é quando a gente faz o que não era para ele fazer, porque com aquela conduta que ele toma, ele aumenta o risco de ocorrer o resultado proibido pela norma, o resultado indesejado ali, o resultado criminoso, beleza? Quando a gente faz o que não deveria ser feito, porque aumenta o risco da ocorrência do resultado, por exemplo, dirige acima da velocidade da via pública. Quando a gente dirige acima da velocidade da via pública, a via é a 60, ele está se deslocando a 80, 100 km por hora, ele está aumentando, ele está sendo imprudente. Quando ele é imprudente, ele pode causar um crime culposo. Imagine a seguinte situação, ele está a 100 por hora, uma criança atravessa a pista atrás de uma bola que foi arremessada e caiu ali na pista, ela está correndo, a criança atrás dessa bola, e a 100 por hora ele não consegue frear, ele aumentou o risco, e aí, caso a criança venha a ser atropelada e vir a óbito, ele vai responder por crime de homicídio culposo por conta da imprudência dele naquela ação ali, naquela conduta, beleza? Já a imperícia, gente, a imperícia nada mais é do que a ausência de aptidão técnica. O que é isso? A pessoa ela não é competente para exercer aquela função, tá? Como, por exemplo, a pessoa que não tem habilitação de veículo automotor. E aí, ela passa a dirigir esse veículo para cima e para baixo, vai aqui, vai acolá, e aí, em algum momento, ela bate esse veículo em alguém e a pessoa que estava dentro do carro sofre lesões corporais, leves que sejam, na direção de veículo automotor. Essa pessoa cometeu o crime. Cometeu o crime. Por quê? Porque ela era imperita no ofício de dirigir o veículo, ela não é habilitada a dirigir um veículo. E por isso, por ela não ser habilitada,
ela vai responder pelo crime culposo por imperícia, por ela não ter a perícia necessária para dirigir um veículo automotor. Beleza, gente? Existem elementos adicionais nos crimes culposos. Como assim elementos adicionais? Bom, nós vimos que nos crimes dolosos eles são compostos de conduta, tipicidade, nexo causal e resultado, que é o composto do fato típico, né? Esses são os elementos do fato típico. Então, se existirem esses elementos aí, ocorrerá o crime doloso. Mas o crime culposo, além desses elementos, é necessário também aferir, ou seja, reconhecer, verificar se existem mais 2 elementos. Quais são esses elementos? A violação do dever objetivo de cuidado, o dever de cuidado objetivo, tanto faz, podem vir dessas 2 maneiras, esses 2 termos aí na sua prova, e o segundo elemento é a previsibilidade objetiva. A previsibilidade objetiva e a violação do dever objetivo de cuidado devem estar constando ali no crime, beleza? Esses 2 elementos devem estar presentes no crime, junto com os demais elementos de todos os crimes dolosos, obviamente, de todos os crimes também que sejam culposos. Conduta, nexo, resultado e tipicidade, beleza? O que é o dever objetivo de cuidado? O dever objetivo de cuidado é o dever de prudência, é o dever de ser uma pessoa correta, é o dever de zelar pelas pessoas, pelos bens jurídicos, pelos bens alheios, pelos bens jurídicos, por tudo aquilo que possa afetar terceiros, beleza? São os deveres que todo ser humano de mediana sabência possui, de acordo com as regras, beleza? Um exemplo disso é o dirigir embriagado. Dirigir embriagado é uma violação do dever objetivo de cuidado. Por quê? Porque você sabe, é objetivo, você sabe por todas as propagandas, por você na autoescola você ser ensinado, por ser inclusive uma infração e crime dirigir embriagado, você, a partir do momento que dirige embriagado, você você viola o dever objetivo de cuidado, porque o seu dever objetivo de cuidado, que você aprendeu na autoescola, que você aprendeu por todos os outros meios de comunicação, que é dirigir sem estar sob efeito de entorpecente, sob efeito de álcool, sob efeito de qualquer substância, tá bom? Você tem o dever disso. A partir do momento que você descumpre esse dever, você viola o dever objetivo de cuidado. E pode, caso você venha, mesmo que você esteja na velocidade da via, tá? Você está na velocidade da via, a via é de 80 por hora, mas você está embriagado, você violou o dever objetivo de cuidado, então você foi imprudente ao mesmo tempo, você pode ser responsabilizado pelo crime de homicídio culposo, caso uma pessoa venha a ser embriagada nessa circunstância, tá? Ainda que você não esteja acima da velocidade da via, tá bom? E o segundo elemento é a previsibilidade objetiva. A previsibilidade objetiva, gente, é a previsão do resultado por quem se encontrava nas circunstâncias do fato, ou seja, qualquer pessoa é aferida da seguinte maneira, verificada da seguinte maneira: se você colocar qualquer pessoa média, um homem médio, naquela circunstância em que o agente se encontrava, no momento do fato, em que ele cometeu o fato, seria possível prever que aquele resultado ocorreria. Como, por exemplo, previsibilidade objetiva. A pessoa vai lá, dirige acima da velocidade da via, em um local que é de bastante movimento de pessoas, como, por exemplo, a saída de uma escola. A saída de uma escola, ali no horário meio-dia, 1 da tarde, muito fluxo de gente chegando, saindo, deixando criança, pais deixando criança. E aí, é previsível que em algum momento, ao passar naquela via, você poderia causar um acidente, atropelar alguém, ou seria necessário que você, pelo menos, parasse numa faixa de pedestre, para que o pedestre atravessasse aquela faixa de pedestre ali. Então, a previsibilidade objetiva, ela é aferida pelo homem médio. Qualquer pessoa, naquela circunstância, poderia prever aquele resultado, beleza? A ocorrência daquele resultado. E esse homem médio é quem? É o homem mediano. É um homem com as faculdades mentais médias, sem muitas limitações, que vive na sociedade, em sociedade, tá bom? Esse conceito é do professor Nelson Hungria,
professor que foi muito importante para a construção do direito penal brasileiro, em especial o Código Penal. Beleza? Então, além desses elementos do crime comum, temos também os elementos do crime culposo, que são o dever objetivo de cuidado e a previsibilidade objetiva, que são necessários para reconhecimento do crime culposo. Fechou, galera? Vamos embora para cima. Omissão. A omissão é a terceira modalidade de conduta, né? Nós estamos estudando aqui hoje. Previsão legal da omissão. A omissão, gente, via de regra, ela é um nada jurídico penal. Por quê? Porque a regra é quando o crime ele é cometido de maneira dolosa e subsidiariamente de maneira culposa. A omissão, então, ela é um irrelevante, via de regra. Ela só se torna relevante para o direito penal quando o omitente, ou seja, a pessoa que comete a omissão, ela tinha algum dever de evitar aquele resultado. Seja um dever legal, seja um dever contratual, tá bom? Então, a pessoa tinha o dever de evitar que aquele resultado ocorresse. A previsão legal da omissão está prevista no artigo 13, parágrafo 2º. 13, parágrafo 2º, que diz o seguinte: relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Primeiro, vamos dar uma analisada aí. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Ou seja, já demonstra que ela só é relevante quando o omitente tinha o dever de evitar o resultado e o poder de evitar o resultado. Por que poder e dever? Porque imagine a seguinte situação: o policial está lá, tá a paisana investigando, o policial civil está investigando uma favela no Rio de Janeiro. E aí, ele está lá com a sua pistola, 17 tiros. Essa pistola somente tinha como armamento essa pistola, e ele visualiza uma porrada, uns 5 traficantes vindo na sua direção, e todos fortemente armados com fuzis de grosso calibre. O policial tem o dever de reagir contra aqueles criminosos? Tem o dever de reagir. Tem. Mas ele não pode. Por quê? Porque ele não pode colocar a vida dele em risco para evitar o resultado. Porque, nesse caso, ele com certeza não conseguiria evitar o resultado pelo simples fato das armas dos traficantes eles serem de grosso calibre. Ele não conseguiria agir. Tá? Então, ele tinha o dever, mas ele não podia agir naquela situação, porque a sua integridade física seria violada, ele não conseguiria agir sem ter violado a sua integridade física. Então, ele tinha o dever, mas não tinha o poder, a possibilidade de agir naquela situação. Beleza? Então, o dever de agir incumbe a quem? A lei traz aí quem são as pessoas que têm o dever de agir para evitar o resultado. Na linha primeira, ele diz o seguinte, o artigo 13, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância? Primeira coisa que vem na cabeça da gente quando a gente pensa nisso. Pai, mãe, os pais, né, gente? Os pais, via de regra, têm o dever de cuidado para com a criança e o adolescente. Inclusive, o pai que não paga pensão, ele pode incorrer naquele crime de abandono material previsto lá no Código Penal, beleza? Então, ele tem o dever aí e a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, tá? Então, o pai, ele tem o dever de cuidar da criança, de evitar que aquela criança morra. Por isso que o pai pode ser responsabilizado quando ele esquece, por exemplo, uma criança dentro do carro, e aí essa criança, se ela vier a óbito, ele vai ser responsabilizado porque ele tinha o dever, a obrigação de cuidado com essa criança, beleza? E foi omisso. Quem também tem dever de proteção, policial, policial penal, policial civil, policial militar, tá? Eles têm o dever, por lei, eles têm a obrigação de proteção, tá bom? Então, fora daquela hipótese, claro que ele não pode agir sem colocar em risco a integridade física ou de outros,
aí ele tem o dever de agir. E caso ele se omita nesse seu dever, ele pode ser responsabilizado, tá bom? Pelo crime, beleza? Outro exemplo de quem tem a obrigação de dever e cuidado, quem pode ser responsabilizado pela omissão, é o bombeiro, tá? O bombeiro ele tem o dever de evitar o resultado, o dever de cuidado, tá bom? Bombeiro militar. A linha B diz o seguinte: quem, de qualquer de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Quem, de qualquer outra forma, pode assumir a responsabilidade de impedir o resultado? Aqui temos a figura da babá, né, gente? A figura da babá, que é clássica nessas questões, em questões de direito penal que envolvem omissão. Como assim? Seguinte, a babá, ela assume a responsabilidade de impedir qualquer morte, qualquer lesão, que a criança se machuque, que a criança se afogue, que a criança se queime. Ela tem o dever de proteção daquela criança, mas ela assume não por lei, mas sim por contrato, por ajuste entre as partes, tá bom? Então, a babá, ela assume, quando ela assume essa responsabilidade de evitar o resultado, ela será responsabilizada pela omissão, beleza? Ou qualquer outra pessoa que assuma essa responsabilidade de evitar o resultado. A linha B também é chamado pela doutrina de figura do garante ou garantidor, tá bom? Que é a pessoa que vai garantir a integridade ou o impedimento daquele resultado, tá bom? Outra forma outra modalidade de garante, que já foi reconhecido pelo STJ, inclusive, é o irmão que assume a responsabilidade de cuidar da criança. E aí, se essa criança vem a óbito sob os cuidados da criança, do irmão, esse irmão será responsabilizado pelo fato criminoso, beleza? Pela sua omissão, porque ele assumiu a responsabilidade de evitar aquele resultado. A terceira linha aí é quem, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Bom, gente, um exemplo clássico da doutrina é aquele caso do nadador olímpico, exímio nadador. Digamos que Plínio, um nadador muito foda, nadador assim, muito premiado, já ganhou Olimpíada de nado e etc e tal. Ele chama um amigo dele, o Eduardo, que não tem muita prática em natação, que na verdade não tem muita confiança em nadar. E aí ele chama o Eduardo, vamos atravessar aqui o Rio Araguaia? Aí o Eduardo fala assim, pô, mas eu não sei nadar muito bem, Plínio. Pô, tô um pouco de medo, tô um pouco receoso com isso aí. Aí o Plínio insiste. Não, vamos lá, cara, que isso, qualquer coisa, eu te ajudo. Eu ajudo você a atravessar se você não conseguir, se você sentir uma câimbra ou qualquer coisa assim. Aí o Eduardo fala, pô, será mesmo? Tá, já que você insiste, eu vou. Ou seja, o Plínio, com o comportamento anterior dele, a instigação, incitação do Eduardo ali, ficar convidando o Eduardo para ir fazer essa travessia no rio, ele criou um risco da ocorrência do resultado. Qual é o resultado? O afogamento do Eduardo. Então, se na travessia o Eduardo falece afogado, não consegue atravessar, e o Plínio não consegue salvar ele, o Plínio vai ser responsabilizado. Por quê? Porque com a sua omissão, com a sua ação, seu comportamento anterior de insistir, convidar o Plínio para poder fazer a travessia, ele criou o risco da ocorrência do resultado morte do Plínio, tá bom? Então, essas são as três modalidades aí de relevância da omissão para o direito penal, beleza? Existem teorias para explicar a omissão no direito penal. Quais teorias são essas? Vamos ter duas teorias, a teoria naturalística e a teoria normativa. Para a teoria naturalística, a omissão é um fenômeno causal que pode ser verificado no mundo prático. Todo aquele que se omite, de algum modo, faz algo. Não faz nem muito sentido essa teoria, porque ela trata a omissão da mesma maneira que a conduta. Então, é um pouco até gera até uma insegurança jurídica a aplicação dessa teoria, tá? E temos a teoria normativa. A teoria normativa nada mais é do que para reconhecer a omissão, ela traz o seguinte conceito, que a omissão é um nada jurídico, ou seja, ela não produz nada e nada produz, não é um nada e nada produz. Portanto, quem se omite, em princípio,
nada faz, não comete crime algum. Essa teoria é a adotada pelo nosso Código Penal, tá? Teoria normativa. Para essa teoria, a lei vai trazer hipóteses que a omissão será relevante para o direito penal. Ou seja, a regra, omissão, é indiferente penal, mas nas hipóteses trazidas pela lei, poderá ser relevante essa conduta omissiva e poderá ser objeto de apuração e possível aplicação da lei penal, beleza? Essa é a teoria normativa para explicar a omissão dentro do direito penal, para aplicar a omissão dentro do direito penal, e é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro, beleza? Portanto, a omissão somente terá relevância para o direito penal quando quem comete a omissão tenha o dever e a possibilidade de agir para evitar o resultado penalmente proibido, beleza? Então, somente nessa circunstância, quando a omissão vai ser relevante para o direito penal brasileiro, quando o agente tinha o dever de agir e a possibilidade de agir para evitar o resultado. Fechou, galera? Bom, excludentes da conduta, isso não pode faltar, né? Quais são as formas de exclusão da conduta? Gente, lembrando que sempre que excluírem a conduta, não existirá fato típico, ou seja, o fato se tornará atípico e, consequentemente, não existirá punição, não existirá crime, tá? As excludentes de licitude são essas: caso fortuito ou força maior. Caso fortuito é aquele caso em que o agente não tem controle, e a força maior trata-se de fenômenos da natureza. Então, imagine a seguinte situação, que uma pessoa é arrastada durante uma enchente e aí segura na maçaneta de um carro e vem arrancar a maçaneta desse carro por conta da força da enchente que estava arrastando ela. Ela cometeu crime de dano? Não. Por quê? Porque foi por força maior. Ela foi arrastada e ela estava tentando se salvar, beleza? E outra modalidade excludente da conduta é o direito à perversão. O que é isso, direito à perversão? Gente, sabe que você tem o direito de ser uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa amarga? Sim, você tem o direito, mas só que, ó, na sua cabecinha, na sua mente, na sua psique. Por quê? Porque nesse mundo das ideias, o mundo do pensamento, enquanto não há ação, não há conduta. Se não há conduta, não há fato típico e não há crime. Então, o direito à perversão consiste no direito a pensar e cogitar qualquer pensamento, consiste no direito da não punição da cogitação, não punição do pensamento, e também consiste na punição somente da conduta, da ação, beleza? Então, o direito à perversão é uma modalidade excludente de conduta porque não existe conduta, a cogitação não pode ser punida. Outra modalidade é a inconsciência. A inconsciência é a ausência das faculdades, plenas faculdades da mente humana, né? De percepção humana.